embaixo assim, da casa dele, né? Ele era o único funcionário, mas na época as coisas estavam crescendo e prestava serviço para um monte de empresa, ele precisava de um funcionário. Ele sabia que eu era interessado no assunto, curioso, etc. Então ele me chamou para trabalhar com ele. Então, bom, a minha função nessa garagem é atender telefonemas, anotar recados, né, e ao banco, que era a parte que eu mais gostava, assim, da TI, era ir ao banco. Então, mas foi bacana, assim, isso aí foi só o começo, né? Depois, eu comecei a perceber essa perspectiva profissional desde cedo. Então, minha trajetória no mercado de TI assim, foi às versas. Eu comecei trabalhei durante muito tempo, depois que eu comecei a fazer cursos, fazer graduação, etc. Isso é importante porque desde cedo eu percebi essa coisa do cliente e a empresa, é uma coisa que a gente acaba não vendo na faculdade, a gente vai trabalhar com desenvolvimento, é uma coisa importante. E nessa garagem são muitos livros, é por isso que eu escolhi a foto ali. Né? E os tempos que eram vagos, né, de telefonemas, recado de banco, eu ficava estudando, né, e muitas vezes junto com o meu patrão. A gente estudava principalmente o desenvolvimento. Né? Também conheci a internet antes da internet, era o DDS, eu não sei se alguém chegou a saber o que era isso, né? Mas, enfim, vou passar rápido, são muitos slides. Né? É uma coisa bem bacana, você se conectava com outro cara através da linha telefônica, né? E era incrível, você está conversando, você está usando aplicativos que não estavam ali. Isso é uma coisa mágica. Então, a TI na época era uma coisa bem interessante. Porque as pessoas romantizavam, né, todo mundo que mexia com o computador. Era um negócio, assim, ficção científica, era espaço sideral, holograma, eu me lembro disso. Então, se você estava no mercado, se você mexia com o computador, as pessoas achavam que você desenvolvia microchips, né? Então, era bem interessante isso. E, na verdade, o profissional de TI nos anos 90, na região, era um nome bem restrito, o sistema operacional que era usado era o DOS, não tinha internet, não tinha Google, né? E é importante frisar bem nos 90, né? Lá em cima, lá nos Estados Unidos, a coisa já tinha acontecido há muito tempo, não sabia a verdade do que estava acontecendo. Mas aqui, como não era globalizado, e quando a gente ia nas bibliotecas, a gente não tinha nada sobre TI, né, não tinha livros assim, sobre assuntos que a gente pudesse conseguir, no máximo revista, não tinha Google, então a gente ouvia muito falar isso aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E quem inventou o computador é o Bill Gates. Já ouviram falar isso? É muito legal. Ainda tem gente que acha, né, que inventou o computador o Bill Gates. Então, na verdade, né, quem foi o visionário aí, o maior visionário do século XXI, foi a pessoa que falou que os computadores estarão, né, dentro das casas das pessoas, como rádio e TV. Né? Então, o computador já existia há muito tempo, mas não o computador pessoal. Aquele computador que a gente usa, na verdade. Né? Tinha os mainframes, né? Tinham vários sistemas operacionais já, mas na verdade o computador pessoal, né? Foi uma idealização do Jobs. Né? O interessante é que toda vez que ele mostrava, né, essa ideia, uma caixinha de madeira para os investidores, eles riam na cara dele. Né? O computador vai estar dentro das casas das pessoas, todo mundo ria disso. Né?
para que a pessoa vai ter um computador? Né? E ele ficava, ele não tinha como dar essa resposta. Para que você vai ter um computador dentro de casa? Né? Não tem porquê. E interessante como o tempo faz mudar as respostas. Né? Hoje em dia, qualquer um pode responder para que você quer um computador dentro da sua casa. Né? Então, isso é muito interessante. E é interessante falar que as pessoas riam muito da cara dele. Isso é uma coisa difícil de superar. Né? Você pode superar uma cara feia, mas é muito difícil superar um riso. Se estiver todo mundo rindo aqui da cara da pessoa, a pessoa vai embora, ela continua. Então, superar isso para ser o maior dicionário do século XXI. Então, vou passar rapidamente, porque na foco da palestra, né, as coisas que a Apple trouxe para a gente. Né? Então, o computador pessoal, do jeito que a gente usa hoje, né, foi uma ideia do Jobs, né? Planilha eletrônica, mouse, né? Aqui eu estou falando de inovação, então não é necessariamente você ter criado um mouse. A inovação pode ser você pegar a roda que existia e você usar essa roda do carro. Né? Então, a inovação pode ser o uso. Quem inventou o mouse foi Xerox, né? Mas as copiadoras não tinham utilidade para aquilo, então a Apple pegou essa ideia e usou nos computadores desde então. A USB também, o acelerômetro. Né? Eu achei interessante, talvez nem todos saibam falar do acelerômetro. Ele foi inventado com um notebook, né? O acelerômetro que a gente usa nos celulares. Ele foi inventado com um notebook para detectar que o notebook está em queda e desligar o HD antes dele poder perder os dados. Né? Isso aí, na verdade, não teve muito sucesso, mas a gente às vezes tem que desviar o foco para poder enxergar o mercado. Então, eu vou passar rapidamente os cursos que a gente fazia, né, de desenvolvimento. Cheguei a desenvolver vários jogos na linguagem C. A linguagem que eu mais gostava era C. Eu fiz jogos de tiro, de estratégia, e eram sempre no ambiente 2. Eu amava muito C, é uma linguagem muito poderosa. E na nossa época, a gente ou escolhia, né, uma outra cadeira, uma outra graduação, direito, não sei, ou a gente ia para o Rio, São Paulo, por aqui não tinha. Então, a gente esperou, eu e os meus amigos, e a gente ficou só trabalhando mesmo na época, trabalhando e fazendo esses cursos, mas não graduação. Então, enfim, aí eu ainda estava na garagem. Da garagem veio uma loja de computadores. Eu passei a trabalhar também na primeira loja de computadores lá da cidade. Interessante falar também que depois que eu escrevi, a palestra, aí que eu fui perceber. Eu trabalhei na primeira garagem, depois da primeira loja de computadores, primeiro provedor de internet, primeira empresa de desenvolvimento de sistemas, toda a região. Eu fui descobrir isso ontem quando eu escrevi. Né? Então, e mais uma coisa também, a primeira loja de celulares, né? Super modernos, portáteis, 650, tá? Na época eu trabalhei numa loja que habilitava esses celulares. Era uma coisa muito cara, né? Assim, não era qualquer um, a habilitação era complexa, burocrática, enfim. Depois dessa loja, eu decidi trabalhar como freelancer na minha cidade, porque tinha mercado. Todo mundo te conhece, sabe que você mexe no computador, você é o cara que desenvolve microchip e tal. Então, eu acho que muita gente começou a trabalhar como freelancer nessa época também. E era um bom mercado, assim, foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro. Eu falo com minha esposa que, na época que eu comecei a perder dinheiro, foi a época que eu entrei na faculdade, deixa muita coisa para trás. Mas isso acontece, não seria assim. Então, como freelancer, eu desenvolvi a minha paixão, mas também trabalhava com design. Eu sou ilustrador também, então trabalhava com design, era impossível ter só de sistemas. A gente tinha pouco mercado, assim, a gente
fazia os sistemas para as empresas, informatizava, mas depois só tinha para as empresas. Então, trabalhava com design e animação para TV. Ia trabalhar para TV estúdio, fazer algumas propagandas, né, para televisão. E aí, nessa época, uma foto meramente ilustrativa, também não é uma foto dele, mas nessa época também tive o Marcelo, que a gente sempre estava junto, assim, a gente falava a mesma língua, né? Num planeta de imigrantes, porque ninguém falava essa língua, pessoas com aquela fantasia de espaço, de holograma, de microchip, e a gente falava a mesma língua, a gente sabia o que realmente estava acontecendo, né? E foi uma época legal, porque a gente juntava desenho, música e revistas, e a gente criou o primeiro site da cidade, que foi um erro esse site, porque a gente criou numa época que não tinha nicho nenhum, não tinha internet na cidade, ninguém sabia o que era isso. E uma empresa, né, Marcelo, queria anunciar para a gente, e a gente colocou depois de graça também, as empresas continuaram sem querer anunciar, não sabia o que era aquilo. Então, mas foi uma época bacana, a gente focava no que a gente gostava, isso que eu acho que é legal, a gente focava no dinheiro, isso a gente aprendeu bastante. Aqui é o primeiro site, né? Como eu falei, a gente sempre tem que estudar um nicho antes, né? E não fez muito sucesso na época, mas foi o primeiro da cidade, e isso foi registrado, inclusive saiu no jornal O Dia na época, a gente dava entrevista para a rádio, o primeiro site da cidade. Muito legal. E como eu havia falado, né, o computador ele começou a entrar nas casas das pessoas, como é uma profecia, né, isso com um delay de 15, 20 anos, que já tinha acontecido lá em cima nos Estados Unidos, começou a acontecer também, era previsível, né? E aí tinha um mercado danado, porque as pessoas adquiriam os computadores estavam dentro das casas das pessoas, só que ninguém sabia o que fazer com aquela máquina, né? É diferente de você comprar uma televisão, você mexer, aprender, o computador é um pouco diferente, então tinha um nicho danado no mercado. Nessa época o Marcelo já dava aula num curso de informática lá da cidade, acho que também, se não o primeiro, um dos primeiros, vieram vários ao mesmo tempo. Então teve aí também essa questão de participar do primeiro curso também de informática da cidade. E ele me chamou para trabalhar junto com ele, né? O que é interessante desse curso é que o cara que criou o curso foi muito esperto, visionário. O Marcelo deu aula durante um mês, curso para centenas e centenas de pessoas, sem computador, o curso não tinha computador. Dava aula de informática e não tinha computador. E o cara pegava essa grana e aí sim, depois ele comprava os computadores, né? E nesse curso tinha crianças e adultos juntos, né? Era muito legal isso, percebi que a criançada aprendia muito mais rápido do que a gente vê hoje, né? A molecada já sabe, já nasceu sabendo. E tinha esse slogan que eu resolvi colocar aí, o Windows, né? Windows 95, só para lembrar, é um slogan da Microsoft, Windows 95, é tão fácil que até um adulto consegue usar. Achava bacana. Então, nessa época a gente repetia, centenas de alunos, a cidade inteira estava no curso, e a gente decidiu criar um sistema, um software multimídia que a gente pudesse repetir para a gente, né? Então a gente filmou as aulas, eu não tenho muitos screenshots dele, se eu conseguir. A gente fazia os vídeos, colocava no canto direito embaixo da tela, com um monitorzinho, e era interessante, as pessoas clicavam nos ícones, e assim que clicasse começava a aula de clicar e tal. Pô, era muito bacana, né? E o nome era Personal Teacher 2000. 2000, porque 2000 é um ano que já está lá na frente. Super moderno, né? 2000 estava para chegar. Algumas características aí do Personal Teacher 2000. A gente revezava nos vídeos, era um monitor que estava diagonal, como eu expliquei. Daí vem o motivo do porquê.
e não tenho os screenshots. Né? Foi uma época difícil, uma época de perda de dados. Né? Nessa época os HDs eram muito pequenos, né? O HD maior que tinha na época era 640 megas, era o HD que eu tinha, dependeu para comprar esse HD, 640 megas. Né? Os backups eram disquetes, então a maioria dos sistemas que a gente fazia já não cabia mais em disquete, porque a gente se gostou dessa coisa bem visual, então era muito pesado. E a gente dava com a sorte mesmo, né? Os DVDs, não tinha DVD para começar, mas os CDs não gravavam, os CDs eram só de leitura, e aí não havia armazenamento remoto. A gente perdeu, né, muita coisa, isso não tem screenshots do site, mas tem uma imagem que eu achei interessante na internet, que é o transporte de um HD de 5 megas. 5 megas. Né? Tem um coroa ali estudando como fazer uma caixa para transportar esse HD e tal. Claro, isso foi em 56, mas era incrível, 5 megas. Bom, depois dos cursos, a internet chegou na cidade, finalmente. Então, todo mundo já tinha computador nas suas casas, mas as pessoas não têm essa frase que usam hoje, né? Pô, para que o computador serve sem internet? Não, as pessoas usavam os computadores sem internet. Só que a internet chegou na cidade. Ela chegou através do Brasil Vision. Né? Eu trabalhei no Brasil Vision. Eu acho que assim, todo mundo da região, né, da casa e tal, conhece alguém do Brasil Vision. Alguém do Brasil já foi na casa das pessoas. O foco, né, como eu vou falar do Brasil Vision, era na verdade o suporte. Suporte para empresas e pessoas. Então, tinha internet, mas as pessoas não sabiam também como usar. Né, como o computador era adquirido. As pessoas não sabiam usar. Então, além de prover a internet, a gente ia na casa das pessoas, a gente sentava lá delas e explicava como é que usava. Muita gente passou por isso com o Brasil Vision. Outra coisa que eu não encontrei foi o logo do Brasil Vision. Eu ia colocar o logo do Brasil Vision, pesquisei, não tem na internet, como se essa empresa nunca tivesse existido. Que sacanagem, cara. Eu acho que não há o logo do Brasil Vision. Mas eu preciso colocar certo problema. Bom, na época do Brasil Vision, eu, meus amigos, todo mundo já estava ouvindo que os cursos em Friburgo, né, diversas áreas de TI, já estavam funcionando e, estavam muito bons. Como o Matheus até falou, né, o Friburgo sempre teve um conceito bem bacana. Né, eu acho que os bons professores saem da cidade grande, de alguma maneira, e vêm para cá para descansar e acabam dando aula para o pessoal na região. Acho que isso que acontece. Porque a graduação em Friburgo sempre foi bem legal. Né? Então eu comecei meu curso de análise de sistemas. Eu acho que a grade do curso era bacana para a época, misturava, né, matemática, lógica, história da computação, tudo na medida certa. Eu acho que só faltou bastante mais foco assim, na orientação a objeto. A gente passou a ver isso só no final do curso. Né? Essa é a única crítica que eu tenho assim, para fazer. Então, né, como eu falei, na época também a gente teve uma das melhores pontuações, assim, a melhor pontuação nacional, segundo o ENAD, a gente estava do lado da UFRJ. A maioria dos alunos desistiam do curso, então ficou bem, né, assim, o curso era bem difícil. Né, foi uma época bem legal. A coordenação era do Juari, então, o que eu acho legal, essa experiência que eu tive antes da faculdade, eu acho que quando eu comecei a escrever, acho que deu para comparar, né, quais eram os modelos, assim, a visão que você tinha antes e a visão que você tem depois que você se graduar. Então, fora da faculdade, a gente tinha esse modelo prático, né, era foco na resolução, você não tinha tempo para errar. Geralmente, quando você não tem tempo para errar, você não erra. Isso. Você tem várias semanas para entregar uma coisa, significa que você pode errar aqui, na última, aí sim,
beleza, você acerta e você entrega. Né? Fora da faculdade, a gente não tinha como fazer isso, a gente tinha que entregar. Então, não tinha tanta qualidade, mas a gente tinha que entregar, resolvia a questão do cliente. Dentro da faculdade, o foco muda completamente, né? A gente foca em evolução crescente, manutenidade, né? Expansão, gestão do conhecimento, a gente sempre disseminar aquilo que a gente aprende, isso é muito importante. Bom, não dá para sair desse tópico da faculdade sem falar do projeto final. Né? O projeto final foi ideia do Thiago, aqui também, foi desenvolver um jogo, mais um jogo. Isso foi o que eu achei do jogo, que é um mapa de onde acontecia, né, o jogo. E foi muito bacana. Porém, foi incompleto. Né? Foi nosso primeiro projeto orientado a objeto. Meu primeiro projeto também orientado a objeto, antes era muito estruturado. Né? Era um multiplayer estratégico, em rede, poucas pessoas envolvidas, na verdade, o Thiago, eu e mais uma terceira pessoa, que estava sempre cuidando, né? Essa terceira pessoa era incerta. Né? E a gente tirou nota máxima, porque estava bacana, mas a gente teve que descontinuar, porque se a gente talvez fosse fazer um planejamento assim, só a gente ia durar uns 50 anos. Né? Então, a vida depois da faculdade. Né? Acho que assim, se você se preocupa, se você estuda, se você corre atrás, a pessoa não tem que se preocupar. Eu acho que se você estiver em contato com os professores, se quiser o seu networking, você está empregado. Não é que absorve muito, exatamente. Então, depois da faculdade, eu fui convidado por um professor para dar aulas no centro de treinamento. O objetivo, mais uma vez, não sendo professor, o objetivo do centro de treinamento era ter essa qualidade acadêmica que a gente tinha na faculdade, mas uma coisa que fosse voltada para o mercado. Né? Também. Então, uma coisa que tivesse uma abordagem prática e acadêmica ao mesmo tempo. Né? O mais interessante para mim, né, na minha vivência, foi redigir as apostilas. Quando eu comecei a escrever as apostilas do curso, decidi não pegar pronto, né, já que a gente tem um curso com esse nível, a gente percebe toda a nossa experiência. Né? Então, toda vez que a gente pega para escrever aquilo que a gente viveu e tenta ser cronológico, né, acho que muita coisa bacana acontece. Você só percebe depois que você escreve. Como eu estava falando, né, eu não tinha noção. Eu trabalhei na primeira garagem, no primeiro provedor, primeira loja que vendia celular, primeiros contatos com computadores, pioneirismo todo na região. Se eu não tivesse, eu para escrever isso, a gente não tem noção, a gente não enxerga. A partir do momento que a gente põe no papel, aí fica tudo muito mais claro. Então, eu redigi essas apostilas, depois virou livro, né? Juntando essas experiências profissionais, acadêmicas, né? Por último, eu fiz ali escrever, porque a gente só tem noção depois que a gente põe no papel. E depois de 7 anos trabalhando no Brasil Vision, finalmente chega o lugar onde eu trabalho, que é RG Sistemas hoje. Tem uma galera aqui que ou trabalha lá, ou já trabalhou, né, lá. Que foi a primeira empresa também de desenvolvimento da cidade. Não sei se da região, da cidade. Antes de trabalhar na empresa, eu tinha resolvido algumas coisas para a empresa. O Rafael, que é nosso amigo da faculdade, também trabalhava nessa empresa, e me chamou para tentar ajudar ele a fazer umas coisas lá. Eu estava no provedor, e depois de ter ajudado, pela minha boa vontade, eu acho, ele me chamou para trabalhar na empresa. Eu estou trabalhando na empresa, né, desde então. Então, a gente, quando começou a RG Sistemas, tinha um computador, né, ou 2 e vários notebooks. As pessoas levavam seus notebooks. E hoje a gente, né, a galera que veio da faculdade, nossa equipe, e hoje a gente contribuiu para a gente conseguir dividir isso aí, setorizar, porque a empresa de desenvolvimento sem essa visão não funciona.
Na verdade, a gente acaba, se a gente trabalha sozinho como freelancer, a gente está fazendo tudo isso ao mesmo tempo sem perceber, principalmente no pós-venda, né, que eu acho que mais atrapalha. A gente gosta de desenvolver, gosta de programar, mas a gente fica com pós-venda na cabeça. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente pode focar naquilo que a gente realmente gosta, né? Eu sempre fiz isso que a gente gosta. Então, lá na empresa, essa é mais a minha praia lá, análise, codificação e manutenção, né? E mais ainda a parte de codificação, que é o que eu mais gosto. E depois de um tempo, né, na empresa, a gente está sempre demandando a gente está sempre precisando de profissionais. Então, a gente geralmente seleciona e a gente ouve muito assim, a qualificação da pessoa e as indicações, né? Então, a gente precisa de alguém de ação. Nessa época, eu pensei em convidar o Marcelo. O Marcelo já estava lá no Rio, ele já trabalhava com desenvolvimento. Você vê, ele estava lá no Rio, né? E eu chamei de volta para cá. Então, a empresa da região deu uma ligada para ele, nem sabia se ele ia topar, mas ele está aí até hoje. Então, mais ou menos a parte que ele faz lá, né, da consultoria, né? Bom, agora vamos para a parte 2. A parte que eu queria que chegasse mais rápido. As lições aprendidas. Eu acho que se der para alguém tirar alguma coisa de útil, acho que já valeu a pena a palestra, né? Porque isso foi o que eu aprendi. Acho que a primeira coisa que a gente nota é assim, a pessoa ter títulos e a pessoa ser uma pessoa de ação, né? Quando a gente está selecionando uma empresa, claro, a gente leva em consideração os diplomas, os certificados que a pessoa tem. Mas, sim, se a pessoa tem uma certificação, só por ter essa certificação, por pendurar na parede, isso está escrito na testa da pessoa. Então, é muito fácil a gente detectar isso. Então, a pessoa tem que ter, mas o objetivo dela tem que ser, assim, ação. Ela tem que estar fazendo aquilo para aprender mais e para realmente fazer acontecer. Uma coisa bem bacana também é essa igualdade, né? Ensinar é igual a aprender. Eu acho que eu nunca aprendi tanto quanto ensinando. Quando a gente senta do lado da pessoa e mostra para ela aquilo que a gente sabe, ou aquilo que a gente nem sabe tão bem assim, a gente acaba aprendendo. Se tem alguma nuvem ali, já esclarece aquilo tudo, você acaba aprendendo mais do que ensinando. Isso a gente percebe muito lá na empresa, né? E também na faculdade. Tinha um aluno brilhante lá na faculdade que ele precisava tirar sempre acima de 8, porque ele era pobre, tinha que ter bolsa e era difícil. Mas só que ele tinha tanta boa vontade para todo mundo, ele sempre ajudava, ele sempre ensinava, que ele acabava aprendendo mais que todo mundo, né? A gente sabe quem é. Feedback é um diferencial hoje. Diferencial por quê? Porque ninguém dá feedback. Né? Então, se você dá um feedback, já é um diferencial. Né? Coisa simples. Né? Por exemplo, alguém te pede para enviar uma foto. Você pega e envia essa foto. Aí você fala assim, olha, me dá um ok se a foto chegou. Porque a pessoa não dá esse ok. Então, em empresa e pessoalmente, você acaba filtrando essas pessoas. Então, eu acho que é bem legal você dar esse feedback. Ok, recebido. Não precisa mais do que isso. Você tem que dar um feedback. Salário e qualidade de vida. Né? Quando a gente fala em região, a gente tem que sempre pensar nisso. Se você está disposto a trabalhar na região, você tem que saber que você não vai receber tanto quanto no Rio de São Paulo. Lá eles realmente pagam mais. Mas isso tem um porém. Né? Já encontrei algumas pessoas assim, que estudaram comigo e tal, e você vai conversar, a pessoa está super estressada, está com a aparência envelhecida, né? Porque na verdade ela ganha mais, mas ela está ficando cheia de problemas. Né? Então ela passa uma parte do tempo no trânsito, no asfalto, e se estressa.